Bom pessoal, bom dia. Conforme eu coloquei aí no post anterior, no post que eu fiz ontem, vou fazer uma série de vídeos para tentar explicar algumas coisas acerca do free solo. Muitas novas pessoas, novos seguidores estão chegando aqui na página e eles demonstram ter muitas dúvidas em relação ao que é de fato o free solo e por que fazer o free solo. E muitas dessas dúvidas partem de pessoas que não são escaladoras. Então o principal objetivo desse vídeo é tentar, dentro de alguma forma possível, esclarecer, né, para essas pessoas o que é o free solo e por que fazer isso. Eu sei que é muito difícil eu conseguir 100% da totalidade e de fato esclarecer do porquê fazer o free solo, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir transmitir aí alguns sentimentos, algumas emoções que talvez levem as pessoas, ou a maioria das pessoas, a entenderem o porquê de fazer esse tipo de escalada, né? Bom, eu não faço free solo de agora. Desde quando eu comecei a escalar, eu já comecei a me aventurar com alguns free solos, e só a partir de 2021 que eu de fato resolvi mostrar isso, né? E esse é um dos aspectos ao qual eu recebo críticas duras, principalmente de pessoas que são escaladoras, né? Do fato de eu estar mostrando isso e de repente estar incentivando outras pessoas a praticar algo tão perigoso, o que eu acho que não acontece. Eu não acredito que os meus vídeos de free solos técnicos eles vão influenciar outras pessoas, principalmente os que não são escaladoras, a se aventurar, a sair subindo montanha sem equipamento de segurança por aí. Mas enfim, eu entendo, e é por isso também que eu quero bater um papo, trocar umas ideias, né? Outro aspecto é que, como eu falei, eu resolvi mostrar isso agora, e muitas vezes eu recebo mensagens aqui no direct, no privado, de pessoas argumentando de que eu tô ali só para me mostrar, né, só para aparecer nas mídias, etc. De certa forma, talvez seja isso, é legal você mostrar o que você faz e o que você gosta de fazer, mas eu acho que fundamentalmente é muito gratificante de repente você angariar algum ganho baseado naquilo que você gosta tanto de fazer, né? Eu pontualmente já consegui alguns apoios, patrocínios assim pontuais, com equipamentos, até mesmo com suplementos, e isso é muito bom, porque eu estou fazendo algo ao qual eu sou apaixonado, né? Eu não escalo por vaidade, eu não escalo para tirar foto, eu não escalo para mostrar nas redes, eu escalo porque eu amo escalar, porque eu amo estar nesse contato mais puro com a natureza, com a montanha. Independente de existir a rede social ou não, eu iria continuar escalando da mesma forma, né? Só que eu decidi mostrar isso um pouquinho mais e criar uma página especificamente para tratar sobre o free solo, algo que eu ainda, aqui no Brasil, ainda não encontrei algo semelhante, né? Já no exterior, nós temos, por exemplo, aí o Alex Honnold, temos o Alan Robert, que eles têm páginas específicas para tratar sobre o free solo. Então, ok. Tem uma coisa que eu percebi, e que já há um tempo que eu percebi, é que existe uma questão de ego muito gritante dentro do montanhismo, principalmente dentro do montanhismo de alta performance, né? E eu percebi alguns atritos e eu fui vítima de alguns ataques, e eu acabei fazendo uma leitura de que esses ataques foram especificamente por conta de talvez alguma questão de ego. Bom, enfim, eu quero ser muito cuidadoso com minhas palavras, eu estou aqui também tentando entender tudo isso, e eu não quero parecer uma pessoa prepotente, também não quero ficar aí apontando, né, terceiros, mas eu tenho percebido que muito das críticas que eu recebi, que eu ainda recebo, que são muito duras, elas partem com um foco nessa questão do ego que existe no montanhismo, na escalada, e principalmente a de alta performance, né?
Bom, eu comecei a escalada já velho. Se a gente for comparar com a maioria dos escaladores, frente dos grandes montanhistas que existem aqui nas redes, eu comecei na escalada já ali encostando nos 30 anos. Foi entre 28, 29, ali 30 anos que eu comecei a espreitar mais a escalada técnica mesmo, né? Então eu comecei velho, então se eu for comparar a maioria dos escaladores de destaque, de montanhistas de destaque que nós conhecemos aqui no Brasil, só deixar a ambulância passar. Então, se for compararmos a maioria dos escaladores, principalmente os que são mais famosos nas redes, eles começaram geralmente já desde criança e foram incentivados pelos pais. Então, geralmente o filho que acompanhava o pai e o pai que acompanhava o avô e por aí vai. Então tem uma questão que foi dificultante para mim, porque eu não tenho ninguém da família que seja escalador, não tenho ninguém que tenha me incentivado a fazer essas práticas e principalmente eu não tive ninguém que me mostrasse o caminho, né? E essa dificuldade foi uma das coisas com a qual eu me orgulho bastante, porque quando eu comecei a descobrir a escalada, eu quis mergulhar nesse mundo de montanhas. E um dos lugares que me chamou muita atenção foi o Parnaso, né, em Teresópolis, Parque Nacional da Serra dos Órgãos em Teresópolis. E eu era sozinho, eu trabalhava como enfermeiro, dava plantões, folgava assim em dias aleatórios, não conhecia ninguém que fazia escalada ou que de repente encaixasse na mesma escala que a minha para poder me acompanhar. E eu decidi mergulhar nesse mundo da montanha aí sozinho, como um desbravador, como explorador. Não tive ninguém que me mostrou o caminho, ninguém pegou na minha mão para dizer é por aqui. E eu fui de montanha a montanha descobrindo o caminho, e foi basicamente onde de fato eu comecei o free solo. Como eu mergulhei nessa vida de montanhismo sozinho na escalada solitária, foi meio só que um clique, né, uma troca de chave ali para eu começar a praticar o free solo. E foram anos que eu também recebi muitas críticas muito duras, porque mais que natural que eu começasse cometendo alguns erros. Sim, eu cometi alguns erros que muitas vezes poderiam ter custado a minha vida, mas era só eu ali, eu e a montanha, e eu fui aprendendo com esses erros. Eu tive a oportunidade de aprender com esses erros, né? Então a primeira montanha que eu decidi subir em Teresópolis sozinho foi o de Deus, e é justamente por isso que eu tenho um carinho, um amor tão grande por essa montanha. Eu gosto de estar tantas vezes nessa montanha. Inclusive eu tenho ela tatuada aqui no ombro esquerdo, né? Uma das minhas primeiras tatuagens de montanha. E foram dias de muita aventura. Inclusive a primeira vez que eu fui para o Dedo de Deus, eu me perdi ali na bifurcação. A intenção era fazer a linha da Maria Cebola ali, da leste, né? E eu acabei indo parar lá para a área norte, e acabei entrando na Via Sul, na Faz Sul. Inclusive tem até um friend meu preso lá, que já está há 10 anos lá, que eu não sabia colocar a peça de maneira correta, e ficou presa lá e está preso até hoje, né? Então isso é parte dessa jornada, parte dessa história, e parte do porquê também eu acabei já começando na escalada recebendo muitas críticas, principalmente pelos grandes escaladores, e principalmente pelos grandes escaladores do Rio de Janeiro, né? Mas eu comecei tudo assim muito entregue, de coração, com muito amor, e não me arrependo de nada do que eu fiz, e eu gosto de estar lá para jogo. Eu geralmente, quando eu vou para montanhas em que são vias assim muito desejadas, eu gosto de ir sem que outras pessoas que já foram me acompanhem, me mostrem o caminho. Eu gosto de ter esse aspecto de desbravador, esse aspecto de descoberta. Isso realmente que me realiza. Então, muitas vezes eu falava, eu comentava, eu postava alguma coisa no Facebook. Na época eu usava muito mais o Facebook, nem tinha Instagram.
de que eu ia para tal montanha para fazer tal aventura sozinho, sem nunca ter ido, e sempre recebia aqueles avisos, né? Cara, perigoso você vai fazer isso, a chance de você dar ruim é muito grande. Só que uma coisa que eu sempre esteve muito claro para mim, sempre esteve na minha consciência, eu ia para jogo, entendeu? Diferente, por exemplo, de você contratar um guia e fazer uma escalada, sei lá, por exemplo, no Pão de Açúcar. Você vai lá para quê? Você vai lá para que a sua escalada seja tranquila, que tudo aconteça bem e você chegue ao topo. Legal, é isso que a maioria dos escaladores desejam. Só que eu gostava de ir para aventura, eu gostava de ir para jogo. E o que é isso? Eu ia pro tudo ou nada. Então, para mim era muito claro de que poderia sim alguma coisa sair errado, poderia sim eu me acidentar e dar ruim e de repente morrer. Mas eu estava lá para isso. Eu estava disposto a isso, como hoje em dia eu continuo disposto a isso. Então, por exemplo, tem algumas montanhas que eu estou desejando muito, estou estudando. O Tabuleiro é uma delas, né? Havia ido no topo e eu gostaria de ir sozinho. E eu sei quais são os riscos envolvidos, eu consigo calcular e avaliar quais exatamente são os riscos envolvidos, mas eu estou lá para isso. E se eventualmente chegar um momento em que eu fui para uma montanha dessa sozinho, né, seja numa escalada solitária ou com alguém que não conheça, tal, nós teremos consciência, e eu principalmente terei consciência de que era um risco que eu estava disposto a assumir. E sempre estou disposto a assumir esse risco, né? Então eu sei que muitas vezes que avisa isso, avisa aquilo, cuidado e tal. Mas eu creio que isso não seja necessário, porque eu sei exatamente tudo que está em jogo, todos os riscos que estão envolvidos. E depois do dedo de Deus, né, depois enfim consegui subir o dedo de Deus. Pela primeira vez eu me perdi lá para a face sul, depois eu consegui subir, depois subi várias vezes sozinho, depois eu comecei a solar. E a outra montanha muito significativa, que foi logo depois do dedo de Deus, foi a Agulha do Diabo, que também eu comecei a estudar, comecei a ver ali vídeos sobre, comecei a desejar aquela montanha e também queria ir sozinho. E tanto que a primeira vez que eu fui, né, eu sou de São Paulo, essa é outra grande dificuldade. Eu não moro perto da rocha, eu não moro na base da montanha. Eu moro no mínimo a 200 quilômetros da clássica, da trade mais próxima, que no caso para mim aqui em São Paulo seria São Bento do Sapucaí. Então mesmo que eu vá à Pedra do Baú, que é mais próximo, eu tenho que fazer uma viagem para ir até lá. Então eu não estou na beira da pedra. Isso sempre foi um grande dificultante, mas uma dificuldade que eu também sempre estive disposto a superar. E é justamente por estar disposto a superar essa dificuldade, é que eu consegui galgar o caminho que eu galguei até aqui, e espero galgar muito mais ainda. E como a maioria das montanhas que eu sempre desejei e ainda desejo estão no Rio de Janeiro, eu tenho aí um espaço de 600 quilômetros aí que divide, né? O primeiro obstáculo é esse, então todas as vezes eu estou viajando para poder ir até essas montanhas. E a Agulha do Diabo foi uma delas, tanto que a primeira vez que eu viajei para a Agulha do Diabo, para escalar a Agulha do Diabo, eu me perdi lá. Eu saí da trilha principal, né? Eu tinha dormido no abrigo 4 da Pedra do Sino, voltei para descer a trilha da Agulha do Diabo, que é lá acessar o Vale das Orquídeas. E na bifurcação, quem conhece sabe que tem uma bifurcação à direita que contorna uma pedra. Eu passei direto e fui lá quase para a travessia da neblina. Me perdi e nem vi a montanha, Mas aí, outra vez, eu estava disposto a desbravar, eu estava disposto a me sujeitar à aventura. E aí eu fui novamente, fui outra vez, e na segunda vez eu consegui escalar a Agulha do Diabo, escalei sozinho. E na segunda vez que eu fui para a Agulha do Diabo, né, que eu vi a pedra, eu fui, solei e dormi lá no cume da Agulha do Diabo sozinho também. Então é isso que me satisfaz, é isso que enche o meu espírito de vida, é isso que me motiva a viver, é estar nas montanhas aí para essas aventuras, e principalmente no que eu considero o mais puro montanhismo, que é esse teor de descoberta, de desbravamento
e eu gosto muito de estar lá curtindo a solitude, que é o meu momento de oração, é o momento de contato com as minhas crenças, com a minha religiosidade, com a minha espiritualidade. É isso que me dá esse fôlego de vida, né? Bom, o vídeo vai ficar muito longo, eu não quero deixar o vídeo muito longo, então eu vou fazer isso por partes. Acho que essa primeira parte ficou um pouco clara de como eu adentrei ao mundo da escalada, como eu comecei a ir para a montanha no estilo solitário, e vai ficar um pouquinho mais fácil de entender a segunda parte do vídeo, que eu vou falar especificamente sobre o free solo, tá? Apesar de duras críticas que eu recebo, chamado de irresponsável, chamado de inconsequente, de suicida, de repente incentivar pessoas a praticarem a mesma prática tão arriscada, apesar de muitas pessoas falarem isso, tem muito mais pessoas que mandam mensagens de carinho, muito mais pessoas que elogiam, que admiram todos os feitos, etc, né? Eu estou conversando aqui sobre crítica, mas eu sempre, também foi uma coisa que me foi sempre muito clara, de que a partir do momento que eu começasse a mostrar isso, e essa questão de me expor nas redes, certamente eu receberia críticas. Então foi algo que de certa forma eu já estava preparado. Porém, uma coisa me surpreendeu nessas questões negativas, é que de onde as críticas mais duras surgiriam, que foram exatamente das pessoas mais próximas, das pessoas que muitas vezes eu tinha como amigos, e de escaladores de grandes nomes que eu sempre admirei e usei como inspiração. Vieram algumas críticas negativas por parte de algum deles, que aí realmente me surpreendeu, porque eu não imaginava que partiria dali esse tipo de crítica. Embora hoje eu tente compreender, eu tento no máximo compreender qual que era o ponto de vista, né? Qual que era ali a ótica que eles estavam enxergando tudo aquilo que eu estava começando a fazer, e talvez por conta disso surgissem essas duras palavras por parte deles. Bom, seja como for, eu não pretendo parar de escalar, seja mostrando ou não mostrando, eu não vou parar, eu vou continuar escalando. Então, se o Instagram, se as redes estão aqui, tudo bem, eu mostro, porque eu vou continuar fazendo. Se chegar um momento que eu não posso mostrar mais, eu vou continuar escalando. E como todo escalador, desbravador, escalador raiz, montanhista raiz, talvez a minha última escalada seja o dia do meu desencargo, seja lá onde eu tanto amo estar, fazendo o que eu tanto amo fazer, tá? Isso não me é uma dor, isso na verdade para mim é uma motivação. Então é isso, por enquanto é isso que eu tenho para falar para vocês. O vídeo, ficaram 2 vídeos de 10 minutos, ficou um pouco longo, mas essa história que eu gostaria que as pessoas que me seguem, pessoas que já me seguem há um tempo, que estão chegando agora, começassem a compreender, começassem a entender, tá bom? Então aqui é Anderson, muito obrigado. Se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado por ter assistido, e nos próximos eu tentarei ser mais breve. Um ótimo final de semana a todos. Valeu!